A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Marcos. Eu estou aqui na minha casa para gravar esse vídeo, para compartilhar dois assuntos que eu quero trazer para vocês. Quero agradecer a nosso irmão, os irmãos aí do Ceará, que tem sempre comentando, né? Trazendo alguns versículos da Bíblia. Nosso irmão tem falado sobre a Bíblia, tem 66 livros. Estou te acompanhando, meu irmão. Tenho visto aqui os seus comentários, né? Tenho visto que o irmão tem bastante conhecimento aí na palavra, né? Que Deus abençoe o seu conhecimento, tá? Aí você aí do Ceará tem compartilhado. O nosso irmão pastor Saulo, ali de Mantena, nós estamos sempre participando e tá vendo, eu estou vendo os vídeos dele, tá vendo meus vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês aí que estão nos compartilhando nossos vídeos. Irmãos, uns assuntos que eu tenho anotado, que eu tenho acompanhado, são assuntos, eu acredito que é mais charada ou, como eu posso dizer para os irmãos entenderem melhor, o ditado, né? São ditados de vasos. Alguns vasos eles adquirem o ditado e ficam jogando esses ditados na igreja. E eu vim mostrar na luz da palavra de Deus que isso não está na Bíblia. E alguns pastores têm acatado essas palavras e têm levado para a sua igreja. Uma certa vez eu vi um vaso falar que Deus ia passar a vassoura na igreja e Deus ia tirar o fruto podre da igreja. Irmãos, preste atenção nessa palavra. O que é um fruto podre? Quando você pega um fruto podre, esse fruto ele está condenado. Esse fruto não presta para nada. Esse fruto não presta. Esse fruto está cheio de bicho. Está cheio de minhoca, lagarta dentro dessa fruta. O que ela só serve é para pegar aquela fruta e lançar no fogo e queimar. Isso ela serve. Agora, como é que vem uma pessoa na tua igreja e fala que Deus vai tirar o fruto podre da sua igreja? Então, esse vaso, ele está mostrando para a igreja, está mostrando para os pastores, que essa pessoa já está condenada, já passou pelo juiz, já foi condenada já. Porque o único fruto podre que Deus tirou foi Satanás. Esse já está condenado para sempre. Então, irmãos, você não aceita essa palavra, que Deus vai tirar os frutos podres da tua igreja. Ei, não existe isso. Não existe isso na Bíblia. Não existe pessoas de fruto podre. A Bíblia fala, Jesus conta a parábola do joio e o trigo. O joio e o trigo. Então, o trigo, o joio, ele é conhecido, ele não tem semente. Já o trigo, ele tem semente. E quando fala do joio, não está falando de cristão, não. Não está falando de cristão. Outro dia eu vi um pregador pregando que Deus fez o arco-íris. Que quando viesse o arco-íris, a pessoa sabia que Deus não ia destruir aquele mundo mais com água. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito isso na Bíblia? Não existe essa palavra arco-íris na Bíblia. Se você ler a Bíblia, o livro de Gênesis todinho, Deus fala com Noé. Noé, quando você vê o sinal do meu arco, eu não vou destruir mais a terra com dilúvio, com chuva. Essa é a aliança que eu faço comigo e contigo. Arco, não falo íris. Íris é o nome de um deus pagão. Um deus levado ao sexualismo, ao deus... aos deuses dos irmãos entender, né? Eu não vou poder falar essa palavra, que eu posso estar sofrendo aí algum danos maior. Mas você está vendo aí que a igreja de Cristo Jesus já está sofrendo alguns ataques e tem algumas palavras que a gente não pode estar falando também nas nossas lives e nos nossos vídeos aqui, porque isso pode derrubar o meu canal. Então, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, não existe fruto podre na Bíblia. Existem pessoas que Deus tem obra na vida da pessoa. É necessário que Deus fire ele com a espada,
fire ele, ele pode passar por uma situação difícil, Deus fire ele para ele poder enxergar o caminho. Mas como assim, pastor? Eu vou explicar a vocês melhor. A Bíblia fala que havia um homem chamado Malco. Este homem, ele fazia parte do exército, se eu não me engano, de Israel. Né? Fazia parte do exército. E quando foi prender Jesus, a Bíblia fala que Pedro pega a sua espada e cortou a sua orelha. Jesus pega a orelha de Pedro, toda suja de sangue, e limpa e cola no lugar a sua orelha. A partir dali, Malco ele passa a conhecer quem ele está querendo levar para ser preso. Não é um homem comum. Ele passa a reconhecer que aquele homem é Jesus Cristo. Então, irmãos, eu venho dizer nesta noite, hoje, sexta-feira, 11 de agosto, são 8h10 da noite, 20 horas e 10 minutos, são as 20 horas e 10 minutos. Então, eu vim dizer para você aqui nesta noite, não aceita esse tipo de vaso aí falando que Deus vai tirar fruto podre da sua igreja. Então, os irmãos que estão cantando na sua igreja, o irmão que está adorando o Senhor, esse irmão já está condenado. A Bíblia fala que ela tem que suportar os fracos. Suportar. O cristão tem que suportar o fraco. Então, eu tenho que suportar os fracos. Então, assim somos nós devemos suportar uns aos outros. Então, Deus não tira ninguém da sua igreja. Deus não tira ninguém. Se algum dia eu quiser sair da minha igreja, eu jamais vou falar que foi Deus que mandou. Isso é mentira. Deus não manda, Deus não revela a ninguém. Ó, meu irmão, sai daqui para tal lugar. Não, Deus não faz isso, não. No dia que eu sair da minha igreja porque eu não estou gostando com a direção, não estou gostando com a maneira que o meu pastor está levando o culto, não estou gostando de algumas coisas que eu estou vendo lá, eu vou sair com minha própria vontade. Eu jamais vou chegar e vou falar que Deus me mandou eu sair da minha igreja e procurar outra igreja, porque Deus não faz isso. Certo? Deus não revela isso, e se tiver alguém falando que Deus revelou, essa pessoa é mentiroso. Deus não falou nada com ele, certo? Concernente aos falsos profetas. A Bíblia fala que os falsos profetas já existiam desde a fundação do mundo. Os falsos profetas sempre existiam, e não é de agora que ele vai ficar isento, não. Os falsos profetas existiam na época de Moisés. Os falsos profetas surgiram na era de Jesus. Tá? Os falsos profetas sempre existiu. Tá, irmãos? Não se preocupa com isso, porque a Bíblia fala que a ovelha do Senhor conhece a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus, você conhece a voz do seu Deus. Então, jamais você vai seguir o estranho. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.